Super tênis de corrida é para todo mundo? Uma pergunta. Fala pessoal, se você não me conhece, eu sou o Felipe Arakawa, sou maratonista amador, sou treinador aqui da G+ Treinamento Esportivo. Vira e mexe, estou aqui trazendo algum conteúdo para vocês com a minha visão sobre algum assunto, tênis, corrida, enfim, qualquer assunto aí relacionado ao mundo da corrida. E hoje eu voltei com uma questão aí talvez até um pouco polêmica. A ideia não é trazer polêmica para cá, mas trazer talvez uma reflexão, né, sobre esses caras aqui que invadiram aí o mundo das corridas de uns 5, 6 anos para cá. Conceitualmente, o que são super tênis de corridas? Né? São tênis altos com placas curvas de fibra de carbono, normalmente carbono, pode ser de outro material, mas via de regra, para ele ser um super tênis, meio que está convencionado aí que ele tem que ter placa de carbono, né? Pode ser de fibra de vidro e tal, mas os grandes lançamentos, os super lançamentos, os modelos assim, carro-chefe das marcas, eles trazem placa de carbono, como é o caso desse aqui, ó, o Mizuno Rebellion Pro, tá? Um exemplo só de um super tênis. Eu trouxe ele aqui porque ele realmente representa muito bem a categoria. Ele tem todos os exageros aí do super tênis, né? Em todos os aspectos, geometria, quantidade de material, enfim, recortes, tudo. Então eu trouxe esse cara aqui, não é nenhuma crítica em relação à marca, mas só para trazer como exemplo, tá? Então conceitualmente é isso, é um tênis alto, hiper macio, com uma placa de carbono curvada, sanduichada aqui no meio. São onipresentes hoje em dia nas corridas de rua, né? É muito difícil você não ver alguém usando um tênis de placa e nas corridas de rua e também nos treinos. E aí reside um problema que vai ser o foco principal aqui da discussão. E por que o problema? Na verdade, a gente não tem dúvida de que eles trouxeram realmente muita vantagem para os corredores em relação à velocidade. Ele de fato, né, o tênis super tênis, ele tornou os corredores mais rápidos. Isso é inegável, né? A gente vê as quebras de recordes dos 5.000 à maratona ou até ultramaratona. Então, em relação a isso, parece não ter dúvida. Mas a gente ainda sabe muito pouco sobre como esses tênis deveriam ser usados em treinos, porque eles foram conceitualmente desenvolvidos para corridas, para provas, né? Aí tem um comentário, vou trazer algumas referências aqui de treinadores e também comentaristas. Já começo com uma referência para mim, inclusive, que é a Keira Gosher, que foi uma atleta que participou de 2 Olimpíadas pelos Estados Unidos, hoje é comentarista da NBC, e também tem um podcast muito bom, recomendo aí a leitura do livro dela e também seguir o podcast dela no Spotify. Ela recebe muitas perguntas, né, de ouvintes e de fãs, assim, perguntando qual a frequência que eles deveriam usar, ou quando eles não deveriam usar, e aí ela fala assim, isso é tão complicado, porque da mesma maneira que a gente quer sim obter vantagem com esse tênis, correr, a gente não quer se machucar, e a gente não tem respostas para isso, e a gente não deveria esperar que as marcas pensassem na gente nesse sentido. Eles não estão pensando nisso, sabe? A gente já viu mudanças muito bruscas em relação a conceitos de marcas, simplesmente porque o comercial, o marketing direcionava dessa maneira. Então uma época a gente viu os tênis minimalistas surgirem, da mesma maneira eles desaparecem, né? A gente viu processos relacionados a isso, né, na justiça, marcas prometendo prevenção de lesão, enfim, da mesma maneira que algumas marcas também prometeram outras coisas como mais velocidade, foram proibidas ou foram punidas. Então assim, elas não estão preocupadas com a nossa saúde, elas estão preocupadas em vender, tá? E não estou julgando aqui, tá? Isso é parte do mercado, mas assim, não tem bonzinho nessa história. Eles querem vender e se tornou uma guerra agora, porque está movimentando um mercado aí de milhões de dólares, né? Os tênis, super tênis estão custando muito mais caro, né? Inflacionou tudo, até os tênis de baixo, né, de linha de entrada, acabaram se tornando mais caros, porque foram alavancados, literalmente alavancados, pelos super tênis, beleza? Bom, e aí para tentar encontrar respostas para essa situação, a gente tem que começar pela compreensão de como esses tênis realmente funcionam. E aí a gente entra nessa parte mecânica primeiro. Bom, por razões ainda meio desconhecidas pelos pesquisadores de biomecânica, os super tênis, eles têm uma combinação de uma super espuma hiper responsiva com uma placa de carbono que faz com que ele atue como uma mola, um trampolim. Isso está claro, né? E eu vou citar aqui algumas vezes durante esse vídeo o Jay Gittery, que é um fisioterapeuta especialista em marcha atlética, também autor de livro,
e ele traz alguns conceitos aí relacionados à biomecânica. Ele também é especialista em biomecânica. E aí, o que que esse trampolim faz, né? Ele faz várias coisas aí, né? Mas uma das funções aí, um dos efeitos, é que ele atua diretamente no nosso sistema nervoso, né? As reações que acontecem quando a gente aterrissa ou quando a gente decola, e quando a gente aterrissa com uma espuma super macia, tem efeitos diretos na reação ou nas percepções do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele reage automaticamente ao impacto mais suave, tá? Por que que eu falo de impacto mais suave? Porque a gente está falando de uma espuma super macia. Bom, e um outro efeito assim colateral em relação ao jeito de correr, biomecanicamente falando, é em relação ao tempo de contato com o solo. Esses tênis, eles são muito altos e tem uma espuma muito macia. Até essa espuma absorver todo o impacto e devolver isso na forma de propulsão, leva mais tempo. Então, assim, já existem estudos mostrando que a cadência ela é alterada quando você corre com esse tênis. E é isso que eu quero falar para vocês, uma experiência pessoal. É claro que a gente, né, tem que evitar sempre trazer conclusões baseadas em experiências pessoais, mas acho importante compartilhar com vocês a minha experiência pessoal. Vocês podem comentar aqui embaixo também a de vocês, em relação a isso, o que que eu acho que mudou para mim, o que que eu vejo de vantagem, e se eu acho que ele é para todo mundo ou até para mim, beleza? Isso eu vou falar mais para o final. Bom, essas mudanças, espuma super espessa, macia, responsiva, placa de carbono, geometria, peso, tornaram os tênis mais rápidos, as pessoas que correm com eles, né, mais rápidas. Isso é inegável. Então, falando de novo do Dittery, ele trabalhou com um grupo de atletas de elite, logo que esses tênis começaram a ser lançados, e esses atletas relataram para ele que eles tinham dificuldade de se adaptar aos treinos com os tênis de placa, com os super tênis. Eles tinham dificuldade de correr no dia a dia, nos treinos, com esses tênis. E eles relataram também, né, que vários deles, a maioria deles, se machucaram correndo com esses tênis. É claro que a gente entra numa questão subjetiva aqui, será que machucou por causa do tênis ou não? Mas nós estamos falando de corredores experientes, pessoas que sabem como o corpo delas funciona, estão há muito tempo nisso, então assim, não dá para desconsiderar esse tipo de opinião. E aí, mais recentemente, um grupo de médicos de medicina esportiva lá de Adelaide, na Austrália, eles fizeram um grande estudo onde eles começaram a perceber um aumento de lesões relacionadas à fratura por estresse no pé e também, segundo o Bartholdi, que é um fisioterapeuta lá de Adelaide também, maior número de lesões no quadril e na lombar. E a razão que ele encontrou para explicar isso é porque esses tênis, como eles são muito macios e altos, eles devolvem esse impacto para articulações acima do joelho, né? Então, o quadril e a lombar são as articulações ou as regiões do corpo que vão absorver a maior parte desse impacto. E isso também, falando lá no final, vou falar, tem uma relação, né, com isso, pessoal. Eu vou comentar para vocês o que eu acho disso, mas eu vejo realmente uma ligação forte entre isso, tá bom? Bom, e aí, recentemente eu estava lendo um artigo de um treinador americano, que é o Greg McMillan, um cara super famoso, super conhecido aí, e ele estava trazendo uma reflexão sobre isso, né? E da mesma maneira que ele colocou um ponto no texto dele, eu vou trazer aqui também. A minha intenção não é fazer com que você deixe de usar o tênis de corrida, de super tênis de corrida, porque eu sei que a pessoa, quando ela quer usar, ela vai usar e ela não vai medir esse risco. É só uma reflexão, e se você está tendo algum tipo de problema e você suspeita que pode ser esse tênis, talvez isso clareie um pouquinho mais aí a sua visão em relação a isso. Então, ele comenta isso. Esses tênis, né, foram projetados para serem tênis de competição e não de treino, embora algumas marcas estejam lançando super tênis de treino, né, porque vai virando um novo nicho de mercado, de novo, não tem bonzinho nessa história, os caras estão ganhando muito dinheiro, esses tênis estão custando 250, 300 dólares, né, antigamente um tênis custava 100, 120 dólares, né, então tem um mercado por trás disso, e é importante você ter isso em mente, né. Bom, e aí a questão é assim, qual a melhor forma de utilizá-los? Eu acho que isso é o grande lance do momento, é o grande assunto entre os treinadores, né, ninguém tem dúvida, ninguém está falando aqui, ó, você tem que ser negar o tênis de placa, que o super tênis de placa, não é isso, né, eles substituíram esses caras aqui mesmo, isso aqui não sei se volta algum dia, eu particularmente ainda gosto muito desses tênis baixinhos,
Mas assim, a gente só quer trazer uma reflexão e ver onde a gente pode ajudar nesse sentido. Será que é para todo mundo? Quando que você deveria usar? E aí, pensando nisso, eu elaborei 9 pontos, que eu vou colocar aqui um a um, sobre o que fazer nessa situação em relação ao uso de tênis, como usar e o que evitar fazer para não te machucar ou minimizar esses riscos aí, beleza? Primeiro ponto, permita que seu corpo se adapte a essa nova biomecânica. Se você é novo no mundo do super tênis, obviamente você não vai pegar um tênis desse, tirar da caixa e fazer um treino de 32 quilômetros. Acho que você não faz isso nem com outro tênis que você já conhece, que já usou. Né? Você sempre espera dar uma usadinha, uma maciadinha, não vai fazer isso com tênis de placa também. Experimente fazer mudanças lentas e progressivas. Então, começa com um treino curtinho, um treino fácil, sabe? Que você tem confiança que você consegue fazer, que não vai te machucar. Ou, por exemplo, faça metade de um treino com um tênis e depois troca e coloque esse aqui para fazer um teste, sentir a diferença entre um e outro, sentir essa questão de biomecânica que vai mudar muito o seu jeito de correr. Recentemente eu fiz um vídeo, coloquei aqui no canal, onde eu corri 5.000 metros na pista com um tênis e depois 5.000 com outro. Tênis parecidos, concorrentes. E a diferença é brutal, a diferença sensorial, inclusive. Parecia que tinha acontecido alguma coisa nas minhas pernas, eu estava com um jeito de correr totalmente diferente, foi uma experiência muito bacana. Então é interessante você fazer esses ensaios, mas mais do que isso, em relação ao super tênis, você precisa experimentar com calma, com paciência, tá bom? Segundo ponto, a maioria das pessoas não deveria correr com esses tênis todos os dias. Infelizmente, é isso, eu concordo com isso, eu acho que isso já dá para concluir, realmente. E eu vou trazer a visão de 3 treinadores de elite também, lá dos Estados Unidos, o Macmillan, o Paul Greener e o Cladwell. Eles também são treinadores de elite lá nos Estados Unidos. E eles falam que, eles comentam que os atletas deles utilizam só em uma fração dos treinos deles na semana, né? Entre 10 e 15% do treino deles é feito com super tênis. E eles sempre preconizam que você utilize o tênis em sessões mais rápidas ou simulações de ritmo de prova. Nunca usar em junk miles ou usar, logicamente, toda semana, tá? O que o Macmillan comenta é que alguns atletas dele preferem usar o tênis todo dia. E ele repara que poucos escapam de lesões, de machucar, de problemas de tornozelo. E os que escapam, normalmente, ele observa que são pessoas que são muito fortes, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Não é para todo mundo mesmo, né? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, demorei um pouco para entender e aceitar em relação a esses tênis, porque você acaba vendo muita gente correndo o tempo todo com esses tênis e você acha que dá para fazer isso, mas não dá. As pessoas são diferentes. Da mesma maneira que uma pessoa consegue correr 20 maratonas no ano, tem uma pessoa que vai conseguir correr com esse tênis todos os dias do ano e não vai sentir nada, mas eu não sou igual a essa pessoa, então eu preciso aceitar isso. E é importante você fazer essa leitura de como seu corpo tem reagido depois aí da inclusão do super tênis. Você sente que mudou? Você sente que trouxe problemas ou não mudou nada, tá tudo igual? Aí fica essa pergunta. Terceiro ponto, quando você não estiver usando um super tênis de corrida, lógico, use um tênis mais flexível, um tênis mais baixinho, dê essa folga pro seu pé, trabalhe os músculos do seu pé, trabalhe a musculatura propulsora, panturrilha, solear. Beleza? Isso é óbvio, mas é muito importante. Você fazer esse mix de treinos com tênis diferentes é muito importante, fazer rodízios. Isso vai fazer seus tênis durarem mais também, mas vai dar esse estímulo diferente no seu corpo. Eu, particularmente, faço isso há muitos anos, gosto muito de fazer isso, tenho vários modelos diferentes. Isso não quer dizer que você vai investir uma centena de milhares de reais nisso. Você pode ter tênis mais baratos, mais simples, mas você precisa fazer esse rodízio. É importante, você vai dar estímulos diferentes para os seus pés, para sua musculatura propulsora e vai dar uma folga em relação aos efeitos colaterais do super tênis. Lembra que eu falei que eles são rígidos, né, que eles não têm flexibilidade nenhuma devido à placa de carbono? Isso tem um efeito colateral, né? Não dá para desconsiderar isso. Quarto ponto, não use o super tênis como uma desculpa para você, por exemplo, incluir mais treinos difíceis na sua rotina. Isso é comum, por incrível que pareça. Parece esquisito assim, né, pensar nisso, mas acontece. Os treinos estão virando meio que competição. A gente vê isso e você vê a pessoa indo para o treino de semana, qualquer treino, com super tênis, e aí quando você percebe, você está fazendo sessões de treino sempre muito mais rápidas ou mais difíceis do que você deveria fazer na semana. Então, respeite esse processo, né, do treinamento que você segue
e não faça do seu treino uma competição, isso é bem importante. 5. Use esses tênis para fazer treinos mais intensos, de preferência até mais curtos. A gente já falou isso sobre, né, você não usar sempre, mas já que você quer usar ele num treino, use numa sessão bem específica, onde você vai trabalhar um ritmo de prova, um ritmo de maratona, né? Eu sempre sugeri esses tênis para distâncias mais longas, porque eu acho que é onde você vai obter a possível vantagem aí, né, em relação a ganho de tempo. Porque, de verdade, eu acho que a diferença numa prova de 10 km usando um super tênis e um tênis comum, um Racing Flat, é muito pequena. Então, eu acho que você deveria usar mais em treinos longos ou em provas mais longas. Foram assim que eles foram conceituados na época. Opinião, beleza? 6. Evite a tentação de incluir mais volume porque você está usando um super tênis. Isso é muito comum também, por incrível que pareça, assim como eu falei na questão da pessoa treinar mais forte ou incluir treinos mais difíceis na semana, existe também a tentação e a ocorrência de pessoas aumentando o volume porque estão com super tênis. Eu até ouço isso às vezes em alguns vídeos do YouTube, lamentavelmente, as pessoas falando que elas conseguem correr determinada prova porque elas têm tênis de placa. Eu acho isso um absurdo, não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento isso. Então assim, o treino é o treino, você tem que seguir o que é o seu treino, e não é o tênis que vai mudar essa sensação sua em relação a determinar se você pode correr mais volume ou não. Isso não faz o menor sentido, de novo, beleza? Então toma cuidado com isso. 7. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes para mim. Talvez nem todo mundo vai ter o mesmo resultado usando o super tênis. Teve um estudo recente, eu não me lembro agora o nome dele aqui, posso até depois colocar nos comentários, mas se vocês buscarem aí ganho de tempo em percentual em relação a todos os modelos de tênis de placa da época em que o estudo foi feito em 2021 esse estudo, e aí eles avaliaram vários modelos, o Meta Racer da ASICS, Vaporfly, AlphaFly, Saucony, Endorphin Pro, todos eles tiveram algum ganho, mas alguns deles tiveram ganhos menores, ganhos de, por exemplo, 1%. Vocês lembram que quando o Nike Vaporfly 4% foi lançado, ele foi lançado com esse nome por causa disso, porque o ganho era de aproximadamente 4% em relação ao tempo, 4% mais rápido. É lógico que a Nike nunca afirmou que você vai conseguir fazer isso, ela não é boba, e ela nem também confirmou se eram realmente 4%. Tanto é que na versão seguinte, eles queriam muito fazer algo como 5% ou 6%, e eles não conseguiram determinar isso e colocaram next percent. Vocês lembram disso, né? Pois existe sim um ganho, esse ganho foi avaliado aí nesse estudo, mas como eu disse, ele foi menor em alguns modelos e menor de pessoa para pessoa. Veja, não é só o tênis que vai determinar o quanto que você vai correr mais rápido. O seu jeito de correr vai determinar. E aí é onde eu acho que realmente faz a diferença. Eu não sei se esse tênis ele é para todo mundo. Eu não estou falando só se a pessoa é mais rápida ou mais lenta. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu jeito de correr. E eu vou dar um exemplo pessoal já, que tem muito a ver com esse ponto 7. Ponto 8. Não ignore a necessidade de você fazer treinos complementares de força. Bom, isso é óbvio, né? Isso não precisaria ser só na relação de você usar tênis de placa ou não. Treino complementar de força, pilates, essas coisas são importantíssimos, né, gente? A corrida por si só é um esporte com movimentos repetitivos e um gesto pobre e crônico, né? Então, é um movimento muito repetitivo, muito engessado, não tem um repertório rico de movimentos e é muito crônico, né? A gente dá muito passo, muita pisada no chão, então isso castiga muito a nossa musculatura, castiga muito o nosso esqueleto, e é importante você fazer um trabalho preventivo se você deseja correr longas distâncias. Longas distâncias, só para deixar claro, tá? De 5.000 metros para cima, tá? Não é longa distância, não é só quem corre maratona, tá bom? 9. Escute o seu corpo. Nada melhor do que escutar o seu corpo. Eu sei que é subjetivo isso, mas é muito importante. Fique atento aos sinais do seu corpo, sabe? Algum ponto exagerado de dor, uma fadiga incomum em alguma parte do corpo, glúteo, lombar, como eu falei, joelho, região de isquiotibiais, pode ser um sinal. E às vezes você negligencia, acha que não é nada, isso vai se agravando, vira uma coisa crônica, uma tendinopatia. Enfim, aí para tratar vai levar muito mais tempo e vai ser um problemão na sua vida, né,
muito em função, às vezes, de um tênis que você nem sabe se está trazendo realmente um ganho para você. Aí, pessoal, lembra que eu falei, né, sobre a minha experiência pessoal, tal, em relação ao ponto 7, de que talvez esse tênis não seja para todo mundo, que ele altera o seu jeito de correr também, que eu falei no começo, da cadência? Pois bem, eu, Felipe, sou um cara que tem uma cadência mais lenta do que a média das pessoas, inclusive da média dos alunos da G+ Treinamento Esportivo, eu tenho observado isso. A minha cadência, ela roda ali, ela ronda, né, melhor dizendo, na faixa ali de 160 e poucos passos por minuto. Quando eu estou no trotinho, é 161, 162. Quando eu corro mais rápido, bem mais rápido, 170. E assim, para eu chegar em 180, que seria o número ouro aí, que alguns especialistas colocam, eu teria que fazer tiros muito intensos. Então, para mim, cadência realmente é algo muito difícil. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma conta, tá? Eu peguei o meu volume médio anual, o meu ritmo, e aí achei o tempo que eu corro durante um ano. Então, por exemplo, no ano passado eu corri mais ou menos 3.000 quilômetros. A um pace médio de 5, que seria a minha média aí, só para facilitar a conta, isso dá 250 horas de corrida no ano. E aí, considerando a minha cadência de 161 passos por minuto e o tempo de contato que eu tenho com o solo, segundo o meu Garmin, que é de 267 milissegundos, vai anotando aí na cabeça, mas eu vou deixar tudo escrito para vocês. Para facilitar, eu não vou falar como que eu fiz a conta, porque é meio chatinho, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Então vamos lá, 267 milissegundos, 161 passos por minuto, isso me dá, no ano, para fechar a conta, 179 horas com o pé no chão, tá, das 250 horas, e 71 horas voando. De novo, 179 horas eu estou com o pé no chão, 71 horas eu estou alçando o voo, tá? Então, guarda esse número. Pegando uma pessoa que tem o mesmo volume de corrida que eu, o mesmo ritmo de corrida que eu, 5 por 1, vai dar 250 horas. Só que essa pessoa corre a 180 passos por minuto, ela toca o solo mais rápido que eu, ela dá mais passos que eu, só que é mais rápido. Ela dá um passo, um tempo de contato com o solo mais ou menos 200 milissegundos, o meu é 267, das pessoas 200. Essa pessoa, que também corre 250 horas na semana, ela vai passar 150 horas no chão e 100 horas voando. Eu passo 179 horas no chão e essa pessoa 150, né? São 29 horas de diferença. Isso quer dizer o quê? Que eu agrido muito mais o meu físico, né? Eu passo muito mais tempo no chão, lidando com a ação da força gravitacional. Essa outra pessoa, ela dá mais passos, ela toca mais vezes no chão, só que é muito rápido. Então a agressão ao físico dela é muito menor. E é isso que eu falo para vocês. Tem que avaliar individualidades, tem que ver se talvez para você, você tem que usar menos ainda do que as outras pessoas. Eu gosto de usar o tênis com placa, o super tênis, eu particularmente tenho uma boa relação com o Alpha Fly, porque ele é mais estável, mas eu tenho sentido muita dificuldade de correr com esses tênis aqui que tem esses cortes e que são muito altos e muito macios. Eu sinto muita instabilidade no meu tornozelo esquerdo, sinto muita dificuldade nos glúteos, na região isquiotibiais, e eu tenho relacionado que essas coisas, essas dores, elas aumentaram depois que eu comecei a usar os tênis com placa. Ah, mas você também está ficando mais velho, está mais experiente. É verdade, eu não posso negar isso também. Mas eu também não vou apostar, sabe? Não vou apostar em aumentar o uso de um tênis que eu falei logo no começo, que foi desenvolvido para provas e não para treinos. Então, o Alpha Fly ele foi conceituado para isso. Vocês lembram que o Eliud Kipchoge estreou esse tênis no projeto Ineos, sub 2 horas. E ele recentemente falou que não usa esses tênis em todos os treinos dele, tá? Ele usa algumas sessões de tiro, alguns tempo runs, mas na maioria das vezes, 80% do treino dele, ele tá com o Pegasus no pé. Então, observem também o que os melhores fazem. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo aí um pouco mais denso em relação ao super tênis, em algumas reflexões que eu trouxe para vocês aí. E deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que não, é para qualquer um e qualquer treino dá para usar, se você faz isso, você não tem nenhum problema, você está usando há muito tempo. E agora, se você concorda comigo, também escreve aí. Conta aí um pouquinho da sua história pessoal, se você teve algum problema, quais foram as suas observações em relação a isso. Beleza? Não esquece de deixar uma curtida aí, um comentário também, como eu falei, se inscrever no canal para ajudar a gente e divulgar aí para seus amigos. Valeu? Eu volto em breve. Um abraço e até mais.